Vamos ler então com a ajuda de Deus. E depois disto designou o Senhor ainda outros 70 e mandou-os diante da sua face, de 2 em 2, a todas as cidades e lugares aonde ele havia de ir. E dizia-lhes: grande é em verdade a seara, mas os obreiros são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que envie os obreiros para a sua seara. Ide, eis que vos mando como cordeiros no meio de lobos. Não leveis bolsa, nem alforje, nem alpacas, e a ninguém saudeis pelo caminho. E em qualquer casa onde entrardes, dizei primeiro: paz seja nesta casa. E se ali houver algum filho de paz, repousará sobre ele a vossa paz, e senão voltará para vós. E ficai na mesma casa, comendo e bebendo do que eles tiverem, pois digno é o obreiro do seu salário. Não andeis de casa em casa. Em qualquer cidade em que entrardes e vos receberem, comei do que vos puserem diante. Curai os enfermos que nela houver, e dizei-lhes: é chegado a vós o reino de Deus. Mas em qualquer cidade em que entrardes e vos não receberem, saindo por suas ruas, dizei: até o pó que da vossa cidade se nos pegou, sacudimos sobre vós. Sabei com tudo isto que já o reino de Deus é chegado a vós. E digo-vos que mais tolerância haverá naquele dia para Sodoma do que para aquela cidade. Ai de ti, Corazim, e ai de ti, Betsaida, que se em Tiro e em Sidom se fizessem as maravilhas que em vós foram feitas, já há muito assentadas em saco e cinza, se teriam arrependido. Portanto, para Tiro e Sidom haverá menos rigor no juízo do que para vós. E tu, Capernaum, serás levantada até o céu, até o inferno serás abatida. Quem vos ouve a vós, a mim me ouve, e quem vos rejeita a vós, a mim me rejeita. E quem a mim me rejeita, rejeita aquele que me enviou. E voltaram os 70 com alegria, dizendo: Senhor, pelo teu nome até os demônios se nos sujeitam. E disse-lhes: eu vi a Satanás como um raio cair do céu. Eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões, e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Mas não vos alegreis porque se vos sujeitem os espíritos, alegrai-vos antes por estarem os vossos nomes escritos nos céus. Naquela mesma hora se alegrou Jesus no Espírito Santo e disse: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que escondeste estas coisas aos sábios e inteligentes e as revelaste às criancinhas. Assim é, ó Pai, porque assim te aprouve. Tudo por meu Pai me foi entregue, e ninguém conhece quem é o Filho senão o Pai, nem quem é o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. E voltando para os discípulos, disse-lhes em particular: bem-aventurados os olhos que veem o que vós vedes, porque vos digo que muitos profetas e reis desejaram ver o que vós vedes e não viram, e ouviram o que ouvis e não o ouviram. Até aqui somente. Lucas registrou, irmãos, esta missão, o que ocorreu com ela, como que ela aconteceu nos tempos do Senhor Jesus. Os irmãos ouviram no princípio da leitura que Jesus enviou, além dos 12 que ele havia enviado, depois outros 70. Muitos pensam que discípulos eram só os 12. Os 12 discípulos são os que começaram a missão junto com o Senhor e que depois tornaram-se apóstolos, com exceção daquele que se perdeu, Iscariotes. Mas ele tinha muitos discípulos e discípulas. Discípulos são alunos, são aprendizes.
E o Senhor tinha vários que o acompanhavam, pois haviam crido por causa das maravilhas que operavam. E de fato creram no Senhor, tornando-se discípulos dele. Tanto que ele, vendo a crença e fé desses discípulos, ele enviou numa missão muito importante. Uma missão que lhe cabia fazer, mas não tinha condição de fazer, não podia fazer. Então ele envia esses 70 em lugares onde ele deveria ir, mas ele não foi porque confiou a estes, vendo neles que haviam condições para levar a efeito o evangelho que haviam aprendido com o Senhor. E naturalmente deu a eles poder para eles operarem maravilhas e milagres por onde passassem, e descreveu também como agir, como fazer, como anunciar este caminho santo, ou esta bendita graça. E assim ocorreu. Depois se alegrou muito com a volta deles, porque quando eles voltaram, irmãos, eles voltaram também contentes, porque viram êxito nos trabalhos que eles foram fazer. Isto é importante, irmãos. Todos nós somos discípulos do Senhor e cada um de nós somos enviados. Cada dia nós temos uma missão. Não vamos pensar que o Senhor me chamou, eu não tenho ministério, eu não tenho cargo, eu não tenho nada. Então não tenho missão nenhuma. Tem sim, a missão é importantíssima de levar o Evangelho, as boas novas. Mas alguém diz, mas eu não saio anunciando para ninguém. Mas você deve levar consigo, porque o que são boas novas? O que é Evangelho? Boas novas que vêm dos céus, e estas são concedidas a nós, e nós somos portadores dela. Nós somos como os irmãos, vejam hoje tem esse pessoal que trabalha com moto, que fazem entrega. Uns fazem entrega de documentos, outros fazem entregas emergenciais de coisas que devem ser remédios, não é? A pessoa compra remédio e o vendedor manda o motoqueiro entregar, e ele sai por esse mundo afora. Outros levam alimentos. Então o dia inteiro gente correndo para todo lado, levando, buscando, assim por diante. O povo de Deus, os discípulos de Deus, também são portadores do Evangelho de Cristo. Por onde andam, levam o Evangelho. Mas eu não falo nada. O Evangelho, o anúncio dele não é só verbal, não é só falado. É no nosso viver, na nossa forma de ser, de conduzir. A pessoa que anda por este mundo, que é fiel a Deus, não precisa sair e dizer, eu sou crente, hein? Eu fui batizado, eu recebi o Espírito Santo. Não precisa falar nada disso, porque os sinais de Deus devem estar em todo o nosso viver. Não é assim, irmãos? Então, por onde anda, às vezes está, aquele lá é irmão, aquela lá parece que é irmão. Se bem que hoje não está fácil também, visivelmente, para qualquer irmã dizer que é irmã, porque às vezes o aspecto externo não caracteriza uma mulher fiel a Deus, porque o que está por fora não está agradando. Mas o que agrada a Deus é o que está por dentro. Isto é claro que por fora precisa agradar também, porque da abundância do coração disso fala a boca. Coração cheio daquilo que é de Deus, o corpo também demonstra, não é? Então não precisa sair contando, olha, eu sou crente, hein? Eu me batizei em tal lugar. Não precisa falar nada disso. As pessoas vão vendo que tu és um portador, uma portadora de boas novas, Evangelho de Jesus Cristo. É claro que o Senhor também, além disto, Ele dá dons de evangelizar, que é alguma coisa um pouquinho mais que isto. Pessoas que o Senhor lhe dá o dom de evangelizar, irmãos, é o que Ele deu para estes 70 aqui. O Senhor Jesus deu aos 70
Então, poder para fazer coisas. Então, o evangelista, aquele que o Senhor lhe dá o dom de evangelizar, irmãos, às vezes a pessoa que não conhece a graça, ouviu falar da palavra já de muitas maneiras. Às vezes até a família é crente e um não é crente, não quer nem saber, nem gosta. Detesta e fala, não gosto de crente. Na minha casa são todo mundo crente, eu não aceito, eu não gosto. Mas lá um certo dia o Senhor prepara um evangelista ou uma evangelista e vai conversando com essa pessoa, de repente quebrou o encanto da pessoa. Por quê? Porque o dom de evangelizar está na pessoa, levando o evangelho. Estes aqui saíram assim, irmãos, revestidos dos dons. Por quê? Por que foram revestidos? Porque eles foram em lugares onde Jesus havia de ir. Ora, aí se vê também, irmãos, que o Senhor Jesus não era egoísta. Porque tem pessoas que têm o egoísmo em si, falando isso aí, compete a mim, comigo, eu que devo fazer. Eu que mando, eu que faço. Em mim está a responsabilidade. Depois não faz e não gosta que outros fazem. Isso acontece muito, irmãos. Tem muitos irmãos e irmãs assim, que têm uma determinada incumbência, mas não cumpre. Mas tem a vaidade de ter o título. Não faz, mas quando aparece alguém que vai fazer até melhor do que ela acha ruim. Ele reprova, ele quer impedir. Jesus não foi assim não, irmãos. Ele esperou quando chegaram os 70, se juntaram todos. Ele foi para ouvir, olha, vocês contem agora como foi a vossa missão. Aí cada um começou a contar o que aconteceu. E algum deles disse, Senhor, nós víamos, onde nós chegávamos, nós víamos que os demônios se sujeitavam a nós. Enquanto nós não chegávamos lá, eles eram fortes, as pessoas tomadas de poder maligno e assim por diante. Quando nós chegávamos, tudo aquilo caía por terra, ela ficava mansinha, ouvia o evangelho e entendia a graça. Por quê? Porque foram enviados do Senhor. O Senhor envia e recomenda. E eles foram. E o Senhor Jesus ficou contente e disse, eu via Satanás cair como um raio dos céus. Porque de fato, irmãos, quando alguém é enviado por Deus para uma missão, como disse, o Senhor recomenda, e recomendando, é o Senhor que está ali na pessoa. E não há espírito que resista, não há poder das trevas que suporte, e não há fogo do maligno que não se apague. Por quê? Porque o poder de Deus está naquele que é enviado. Como disse a princípio, todos nós somos enviados, porque somos todos discípulos, todos nós somos portadores do Evangelho. O que nós precisamos é sempre estar de acordo à vontade de Deus, para que de repente, num momento qualquer, Ele possa usar-se de nós numa circunstância que aparecer. Isto ocorre muito fácil. A pessoa não sabe, vai visitar uma família, um irmão, uma irmã, um casal, vão visitar uma família. Não sabe o que se passa lá, chega na simplicidade, conversa um pouquinho, se alegra um pouco, depois ora o Senhor e vem embora. Nem percebem a obra que Deus fez. Por quê? Porque Deus usou-se daqueles que foram portadores do Evangelho, portadores da paz. Bendito seja o Senhor. Isso aconteceu com aqueles discípulos, irmãos. E o Senhor Jesus ficou tão contente, porque tinha dado poder para eles pisar as serpentes e escorpiões, que são espíritos malignos, e toda a força do inimigo, e essas não fazer-lhes dano nenhum. Ele disse, mas eu digo para vocês se alegrarem, não só porque os espíritos estão sujeitos a vocês. Vocês ficaram contentes, mas não é só por isso não. Vocês devem se alegrar muito mais, porque os vossos nomes estão escritos nos céus. Os irmãos já pensaram nisso? Cada um aqui
tem o seu nome escrito na Receita Federal, no cartório de registro quando nasceu, quando casou ficou registrado o nome do pai, da mãe, o endereço e número de documento, tudo registradinho. Mas sabemos, irmãos, que muito mais do que isto, porque tem o seguinte: se pega fogo num cartório de registro de nascimento, a nossa origem vai embora. Quanta gente que quer buscar um registro de nascimento, que nasceu já há muitos anos, numa cidade longe de grandes cidades, não é? E não encontra mais, pegou fogo no cartório, queimou tudo, não existe mais referência, tem que buscar em outros lugares. Por quê? Porque o registro do seu nome está na terra, o nosso está nos céus. Glória ao nome do Senhor. E quando o Senhor Jesus falou isso para eles, irmãos, eles ficaram contentes. Mas muito mais ficou contente o Senhor Jesus. Ficou tão feliz naquela hora, que ele se alegrou no Espírito Santo. E disse: graças te dou, ó Pai, Senhor dos céus e da terra, que escondeste estas coisas aos sábios e entendidos, aos grandes deste mundo, aos maiorais desta terra. Eles não sabem disto, mas revelaste isto às criancinhas. E assim é, ó Pai, porque assim te aprove, assim foi da tua vontade. Isto aqui, irmãos, que foi revelado a nós, foi por Deus. É Deus quem nos revela que nosso nome está registrado nos céus. Aí ele fala: tudo por meu Pai me foi entregue. Ninguém conhece o Filho senão o Pai, nem o Pai senão o Filho. E agora vem um detalhe: e a quem o Filho o quiser revelar. E depois disse aos discípulos: olha, vocês são bem-aventurados por estar me vendo aqui com vocês, porque muitos reis, profetas e tantos outros importantes desejaram ver o que vocês estão vendo e não viram, e ouvir o que vocês estão ouvindo e não ouviram. Esta bem-aventurança, irmãos, nos alcança nesta manhã. Quantos do passado do tempo, irmãos, dos profetas, gostariam de ver se existia na terra um povo que fosse um povo cujo nome estivesse escrito nos céus, um povo que se dedicasse em agradar a Deus, um povo que conhecesse a Deus na figura do Filho que era prometido e eles não alcançaram. Eles profetizavam da vinda de Jesus. Isaías falou das características do Senhor, até da humildade dele, mas não viu o Senhor, não passou o tempo, não chegou ao tempo de ver a glória que havia de acontecer com a graça que este Filho de Deus ia trazer. Não viram. Abraão também, irmãos, pela fé, ele via isso, mas não alcançou. Os grandes homens de Deus do passado tampouco puderam imaginar o que nós vemos. Hoje estamos aqui, irmãos, cumprindo o que Deus falou. Em Cristo estamos unidos, família de Jesus Cristo. Nosso irmão mais velho veio dos céus, desceu a esta terra, deixou a glória de Deus e veio a este mundo sofrer para resgatar, para tirar da condenação eterna, do inferno que era o destino de todos nós. Tirou, irmãos, nos trouxe, nos perdoou, nos lavou, escreveu nosso nome nos céus e agora nos ajunta aqui e nos está conduzindo para voltar para os céus. Enquanto nós estamos nesta estrada que é a graça, o caminho que é Jesus Cristo, de volta para Deus, estamos olhando os que estão de fora, andando ao nosso encontro, indo para trás e nós estamos indo para frente, uns andando para baixo e nós estamos subindo para a glória de Deus.
Pode imaginar a grandeza deste feito, desta maravilha, desta bondade, e é o que Jesus fez pela igreja. Como nesta manhã reunidos nós estamos aqui, não é à toa que nós viemos, primeiro para ouvir os riscos que tem do cometimento de pecados, que pode nos tirar desta graça que nos leva aos céus, e agora pela palavra escrita está anunciando a riqueza vinda pela graça do Filho de Deus, que estamos nela agora. Caminhemos para a frente, irmãos, ninguém olhe para os lados, ninguém volte para trás, olhemos para um pouco para o alto. Nosso destino é a glória de Deus. Enquanto estamos caminhando, Ele já nos chama de portadores de boas novas. Somos homens e mulheres de Deus que carregamos a riqueza da graça dentro de nós, podemos dividir com quem precisa, e se alguém não aceita, ela está em nós. Se vamos num lugar, alguém não nos aceita, nós saímos, a paz que vai conosco volta conosco. Se vamos num lugar e nos aceitam, a paz que está conosco fica naquele lugar, e em nós ela não acaba. Irmão e irmã que está aqui, a paz de Deus que está dentro de ti, ela não se esgota, ela não termina, ela não acaba. O inimigo quer roubá-la e te deixar em situação difícil, para você não sentir mais alegria de servir a Deus, mas a palavra vem aqui agora, vai fazer multiplicar dentro de ti a paz de Deus, a alegria de servir a Deus. Aquilo que é de Deus que está em ti não pode diminuir, não pode perder, não pode ser roubada, não pode acabar. Nesta manhã seja aumentada aqui a graça do Senhor Jesus, e com o aumento da graça, a paz, a alegria de servir a Deus. Quando o Senhor Jesus falou com os discípulos, eles se alegraram. Vocês estão alegres porque onde vocês iam, o inimigo ia embora? Vocês devem se alegrar muito mais, porque o vosso nome está lá, não no cartório, mas está lá no céu registrado. E foi meu pai que escreveu. A Irmandade dá para se alegrar um pouquinho agora? Às vezes, irmãos, por um lapso, por um descuido, por um problema, por quaisquer circunstância da vida, o nosso nome aqui na terra fica comprometido. Esquecemos de pagar uma conta, não, mesmo lembrando, não conseguimos, e a coisa foi andando, virou uma ação, nosso nome ficou comprometido, e costuma-se dizer que sujou o nome, porque quando consulta nos canais apropriados, encontra o nome daquela pessoa, uma pessoa protestada, uma pessoa que ficou devendo e não conseguiu pagar, uma pessoa que sujou seu nome, não tem mais crédito. Não é assim que acontece? Quer comprar lá numa loja um bem que precisa e não consegue porque não tem mais crédito. Dinheiro não tem, a crédito não possui, o crédito não pode comprar. Espiritualmente, irmãos, o adversário quer sujar o nosso nome, não aqui na terra, lá no céu, para que quando você precisar de um bem, você não tenha crédito, porque quando vai consultar, quando olha o teu nome lá no livro da vida, vê lá, fulano de tal está sem crédito, perdeu o nome, sujou o nome. Por quê? Porque foi protestado. Aí o que faz hoje na terra? Existe recurso? Existe recurso. Tem os órgãos apropriados em que se trabalha a buscar as origens da dívida daquela pessoa, se já não caducou, se ela ainda está latente, vai ver o que pode se fazer, faz um acordo e paga, aí o nome volta outra vez a ser um bom nome, a ter créditos, não é? Nesta manhã, se alguém está aqui, o inimigo procurou sujar o teu nome, não lá no céu, porque ele não tem acesso, mas daqui ele enviar mensagem para que o teu nome seja atingido. A virtude da palavra corta a força do mal nesta manhã. Glória a Jesus. Irmãos, quanta gente que tem um excelente nome. Por quê? Porque ele tem lastro financeiro, boa conta no banco,
tem imóveis e tem dinheiro, mas no dia que quer fazer um grande negócio, ele precisa de um crédito maior, imediatamente os bancos lhe dão. É só dizer o nome e o CPF dele, na hora os gerentes, aí não é nem coisa de gerente, é de diretores, já avisam: olha, pode fazer que o banco garante, porque tem bom nome. Mas precisa esta pessoa, com todo este bem, de um favor de Deus, e pergunta: onde que está Deus? Será que Deus existe? Será que Jesus é o Filho de Deus? Ele não tem acesso. Primeiro que não tem nome registrado lá, ou se tiver, ele não tem crédito, porque ele está na delinquência, no pecado, na maldade, na impureza, então não tem crédito, não consegue. E tu que está aqui, pobre, necessitado, não tem nada para aumentar o teu crédito num banco, mas se você dobrar o teu joelho, você não tem crédito no banco aqui, mas lá no céu você tem um grande crédito com Deus. Olha, irmãos, tirar o crédito de um homem milionário e rico nesta terra é quase que impossível. Mas tirar o crédito da pessoa perante Deus é muito fácil. Só que o Senhor garante hoje, irmãos, os que quiserem ser fiéis, Deus nos guardará para a vida eterna. Dá para se alegrar nisto, irmãos? Nós não cantamos agora: conserva a paz, tem fé, ó minha alma? Seja acrescentado um pouquinho de fé, e a nossa paz com Deus seja aumentada nesta manhã. Deus seja louvado.